de volta com o nosso debate, falando hoje sobre o resgate histórico dos municípios aqui do estado do Rio. Bom, no bloco anterior o deputado falou dessa questão de pessoas reclamarem do trânsito, ter que trabalhar no Rio de Janeiro, sair de Teresópolis. Agora, poderia ser feito, nessa questão que o deputado falou, da barca, poderia ser feito também um trajeto turístico. Pois a pessoa chega lá, pega um trem, sobe a serra. A gente estaria até, por incrível que pareça, se utilizando de um dado histórico para poder refazer um trajeto desse. Haja visto que no começo da ferrovia, as pessoas, quando queriam vir para Teresópolis, o trem não partia do Rio. As pessoas apanhavam uma barca no Casfaru, que hoje em dia é Praça 15, um vaporzinho. O vapor levava, acho que em 2 horas, os passageiros até a Guia de Pacopaíba, no caso para quem ia para Petrópolis, ou o Cais de Piedade para quem vinha para Teresópolis. Eram cais diferentes. E aí dali apanhavam um trem para vir para Teresópolis. Imagina isso turisticamente, né? Quem não tem pressa de chegar, pegando essa Baía da Guanabara, devidamente limpa, com seus peixinhos e tal, e subindo a serra aí nesse frescor. Mas eu creio que com a modernidade, com a tecnologia, com tudo que se desenvolveu, claro, nós estamos falando turisticamente, mas até algumas situações no dia a dia, seja na questão das mercadorias, do trânsito das mercadorias, até mesmo de pessoas, porque a gente reduziria muito esses horários, não é? E desafogaria também, evidentemente, tem que passar por estudos de viabilidade técnica, econômica e tal, mas o fato, Potira, é quando a gente chega ali, tem dias, na linha vermelha, fica imaginando o sufoco, né? Que todo dia, eu venho de Teresópolis, às vezes fico no Rio e tal, mas fica imaginando o cidadão que todo dia usa ali. Então, seria uma contribuição também. Evidentemente, está aí a lembrança para o secretário Júlio Lopes, que tem sido um homem que tem buscado alternativas, tem discutido muito, é muito eclético, não é? Quem sabe esse problema do transporte é um problema que só tende a piorar, né? Se não for feito investimento urgente, ele não tem como melhorar sozinho. É verdade, porque aumentam, né, a quantidade de carros que chega às estradas do Rio de Janeiro, aumenta extraordinariamente. Está vendo o exemplo de Teresópolis, a própria cidade de Teresópolis. Há 6 anos atrás, eram 42 mil carros. Hoje são 52 mil carros. Você imagina, pensa no Rio de Janeiro, eu não tenho esse dado aqui agora, mas é uma coisa extraordinária. Então, até nesse aspecto, a gente pensar em alternativas é muito interessante. E é importante também um tipo de documentário como esse, porque a criança na escola assistindo, ela tem ideia de como era e como deveria ter evoluído e não evoluiu, né? Isso aí, a gente tem, através do SESC, o SESC tem promovido exibições para as crianças das escolas, e aí chamam eu e Regina quando a gente pode ir junto, quando a gente não pode, um vai. Após a exibição, a gente fica lá diante daquela criançada e com o microfone na mão, respondendo as perguntas das crianças. Porque é muito diferente, né? Você aprende na escola num livro, você não tem a menor ideia de como era. E você vê um documentário, muda totalmente a cabeça da criança. Você tendo que defender uma tese, você acaba virando um pouco professor, porque a criançada faz perguntas que você, às vezes, não tem nem desconcertantes, mas é muito porque os olhinhos das crianças ficam focados, às vezes, num outro imaginário diferente dos adultos. Agora, investindo nessa questão de educar as crianças sobre a importância do turismo ecologicamente correto, sobre a importância de fontes diferentes de energia, de transporte, você já cria um cidadão com uma outra cabeça, né? Com certeza, com certeza. Esse é um investimento que nós temos que fazer cotidianamente. Essa é uma preocupação, quer dizer, viver em sociedade hoje exige, não é, muita educação com a própria pessoa, mas educação, né, no relacionamento com as outras pessoas. E uma questão importante, Potira, que nós estamos aqui hoje na TV Alerj, você imagina o seguinte: quando se produz um grande filme, os recursos que se buscam para produzir, poder levar até a população, enfim, as pessoas, tem recursos previstos em leis especiais e tal. Para se fazer esses trabalhos, né, em cidades menores, com a dificuldade natural, é um esforço. Eu quero aqui parabenizar, né, o Léo e a Regina por eles dedicarem a vida deles a isso. Porque às vezes a gente pensa as grandes questões e deixa de ver
as questões que estão tocando o dia a dia da gente. O que eles estão fazendo é tratar das questões locais, regionais, e que às vezes tem um impacto até em todo o país, mas são questões que às vezes o próprio cidadão, eu achei muito interessante você ver o olhar de algumas pessoas vendo esses filmes, das pessoas terem uma grande admiração, não imaginando aquilo que a sua cidade, que as pessoas que viveram ali, quer dizer, e nesse ponto, a dificuldade que eles encontram, de ter apoios, é muito grande. E aí a gente não pode deixar de registrar a importância do SESC. Não é? Nós tivemos aqui outro dia na Assembleia uma homenagem ao sistema Sim Comércio. Não é? Teve aqui a comunidade do Sim Comércio, presidida pelo Orlando Diniz, que foi homenageada aqui. E hoje a gente observa o seguinte, de cultura, desse tipo de trabalho mesmo, e do dia a dia cultural das cidades menores, o SESC tem sido fundamental, eu talvez pudesse dizer, o único grande parceiro. Então, esses recursos que a gente hoje vê uma discussão e sabe que o ministro da Educação, Fernando Haddad, que é um grande ministro, um homem que todos nós respeitamos, ele tem pensado talvez usar um pouco desse recurso para a educação profissionalizante, técnica e tal, mas a gente tem que refletir o seguinte, há uma grande preocupação nossa seguinte, de deixar de ter nas cidades menores, nessas atividades de pequenos empreendedores, como é o caso do Léo e da Regina, acabar o apoio. Porque bom, pode ter a Lei Rouanet, a Lei de Incentivos Culturais, mas a gente sabe que para chegar até obter esse recurso, há uma complexidade muito grande. O SESC facilitou muito esse trabalho, não é Léo? É importante você dizer isso. A gente, assim, não existe paternalismo do SESC em relação ao nosso trabalho. Assim, a gente prepara um orçamento inicial para que o SESC, a nível da verba da unidade, às vezes quando passa um pouquinho eles pedem ajuda à unidade, a central do Rio de Janeiro, para poder dar um mínimo para fomentar os trabalhos. E o que a gente faz? A respeito desse emblema do SESC, a gente abre portas. Então o SESC dá uma contribuição modesta para que a gente comece o projeto. E então, a gente tem um efeito com o nome do SESC, né, à frente do nosso trabalho, chancelando o nosso trabalho, a gente consegue abrir portas e avançar por conta de uma entidade gestora da cultura, do fomento à cultura na nossa cidade. Eu acho assim, Teresópolis, assim, bendita é a cidade que tem o SESC dentro dela, porque o SESC acaba absorvendo o compromisso com a cultura e com o fomento cultural da cidade, muito importante, diria até assim, vital para a cultura. Agora, se as escolas quiserem comprar um DVD desse, como é que elas fazem? A pessoa pode ligar para a gente ainda não fez uma grande tiragem, pode ligar para 0 Prestadora 21 3641 4674 e falar comigo, Léo Bittencourt, ou com quem atender, assim, que está interessado, e a gente troca, eu posso ou mandar pelo correio, ou se for lá na cidade mesmo, eu digo alguns lugares que estão apoiando e vendendo sem fim lucrativo, enfim, por aí. Tá, joia. Bom, deputado, queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Léo, parabéns pelo trabalho, fica aí o estímulo para outras cidades também fazendo um trabalho desse. Ótimo. Se você quiser assistir mais uma vez o nosso debate, é só clicar no www.tvalerj.tv. Até a próxima.